Está bem? Estamos aqui para mais um vídeo em nosso canal do YouTube. Como você percebe, estou em um local um pouco diferente hoje, aqui nas dependências do Hélio Silva. E vamos tratar hoje um assunto que venha ajudar com certeza algumas pessoas que estão sofrendo, passando certas dificuldades. Iremos falar sobre a importância de levar a palavra de Deus aos doentes. Levando a palavra do Senhor aos doentes. E por que levar a palavra de Deus àqueles que estão doentes? Primeiro, para corrigir algumas distorções doutrinárias e práticas acerca da matéria. Porque tem aqueles que insistem em dizer e ensinar que o crente não é para adoecer nem sofrer. E se isso vier a acontecer, é porque a pessoa está faltando fé, é porque a pessoa está desvalida, a pessoa está em pecado. Mas a gente pode ver que, historicamente, isso não é o que a Bíblia ensina. Biblicamente, o ensino da palavra é bem diferente. E vamos observar, você prezado, que está enfermo, que está passando algum sofrimento, alguma dificuldade, eu quero trazer uma palavra exatamente para você hoje. E, ao mesmo tempo, preparar pessoas com subsídios bíblicos para ajudar aqueles que estão enfrentando certas dificuldades em sua vida. Aquelas pessoas que ensinam aquilo que mencionei, elas mesmas entram em contradição porque elas adoecem, elas envelhecem e elas morrem. A história prova que todos os cristãos autênticos e verdadeiros passaram por situação semelhante e todos já morreram. Aqueles primitivos cristãos, fiéis a Deus, firmes na fé, mas não estão mais aqui hoje. De outro lado também, nós vamos analisar exatamente dentro da Escritura esse assunto, a partir de Provérbios capítulo 18, onde nós aprendemos: o espírito firme sustém o homem na sua doença. Provérbios capítulo 18, verso 14. O espírito firme sustém o homem na sua doença. Então, por que levar a palavra de Deus aos enfermos? Primeiro, porque o doente, ele pode ficar firme na palavra de Deus. É o que ensina Provérbios 18, 14. Segundo lugar, vamos para Provérbios 12, verso 25. Provérbios 12, 25. E vê aqui que outro motivo de levar a palavra de Deus aos enfermos é porque a palavra, ela corrige a ansiedade. Provérbios 12, 25. A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Está vendo como a palavra está contrastando aí a alegria com a ansiedade? Porque a boa palavra, ela sim, ela alegra. Então está um contraste entre a ansiedade e o que proporciona-nos a eterna palavra de Deus. Em um terceiro caso, por que levar a palavra de Deus aos que estão doentes? É porque o doente, eles têm certas dificuldades. Vamos citar pelo menos 3 situações que é difícil para a pessoa que está doente. E todas elas, Deus está atento e pode suprir. Salmo número 41, eu vou ler aqui o verso número 3. E você veja que as principais dificuldades de uma pessoa que está internada, que está enferma, que está num leito, primeiro é a preocupação com assistência. Segundo, é a preocupação com a presença de alguém no momento de necessidade. Terceiro, é que a cama, o leito em que a pessoa está, por mais confortável que seja, por mais macio que seja, mas com a situação, o tempo e a situação, fica duro, fica cansativo.
E é exatamente isso que Deus está mostrando em Salmo 41:3. Estava falando para o homem bem-aventurado, aquele que está dentro do plano de Deus, e disse: o Senhor o assiste no leito da enfermidade. Na doença tu lhe afofas a cama. Então, mesmo que não tivesse algum médico por perto, ou enfermeiros, mesmo não tivesse alguém presente para lhe encorajar, mas o Senhor o assiste no leito da enfermidade. E na doença tu lhe afofas a cama. Interessante que o crente adoece, não é? Está claro aqui que até Deus está afofando a cama desse paciente. Pois bem, em outro caso, um outro motivo para levar a palavra de Deus aos que estão doentes, é porque a doença não é o fim, mas pode ser um meio pelo qual Deus pode abençoar aquele que o ama, abençoar e trabalhar na vida dos que o amam. Isso está muito claro em Romanos capítulo 8, verso de número 28 e 29, um texto bem conhecido de todos os cristãos, mas que às vezes é esquecido em um momento assim, e eu vou então ler Romanos 8, verso 28 e 29. Porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, a doença não é o fim. Ela pode ser um meio usado por Deus para abençoar aqueles que amam a Ele. Portanto, se estás passando uma dificuldade, um sofrimento ou doença, sabe que através disso Deus pode lhe abençoar, se você ama realmente a Deus. Ou mesmo às vezes não vai surtir um resultado desse para a pessoa que está passando, mas para outra pessoa, desde que ame a Deus. Dos que amam a Deus, está escrito aqui. Uma outra razão para levar a palavra de Deus aos que estão doentes é que o estado espiritual, ele muito interfere no estado físico. Isso está bem claro em Provérbios capítulo número 17. Interessante que o livro de Provérbios é rico nisso, não é? Provérbios capítulo número 17, verso de número 22. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Note como o estado espiritual afeta e interfere no estado físico, porque o coração alegre é bom remédio e as boas novas fortalecem até os ossos. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Provérbios 17, verso 22. A parte espiritual interferindo diretamente no lado físico na pessoa, até falando dos ossos, tratando aí até sobre os ossos. Já voltando ao capítulo 15 de Provérbios, estamos levando o pensamento, por que levar a palavra de Deus para os que estão doentes? E sabe por quê? Porque a palavra fortalece ao doente. É para fortalecer o doente. Provérbios 15, verso número 30. Eu vou ler. O olhar de amigo alegra o coração. As boas novas fortalecem até os ossos. O olhar de amigo, como é que o amigo vai olhar para o enfermo? Tem que estar lá com ele presente, então uma visita é importante. O olhar de amigo fortalece até os ossos. Então você tem aí uma declaração que leva-nos a entender que é importante levar a palavra de Deus ao enfermo para o fortalecer. E fortalecer com a sua presença, fortalecer com a palavra de Deus, que aqui está apresentada. As boas novas, o evangelho, a palavra de Deus, ela fortalece até os ossos. Remédio para osso, não é? Fortalece até os ossos. Muito bem. Mas uma outra parte
temos que lembrar que também o estado emocional da pessoa, ela interfere no físico, não só o estado espiritual interfere, mas o estado emocional interfere no físico da pessoa. Isso está aqui no mesmo capítulo 15 de Provérbios. Eu vou ler o verso 13. O coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. Note como uma coisa está dependendo de outra. O coração alegre vai aformosear, deixa a pessoa formosa, aformoseia o rosto, enquanto que o espírito abatido abate a pessoa. Então a pessoa precisa de receber uma visita, que seja em casa ou no hospital, receber a palavra de Deus. Isso fará uma diferença, com certeza, em sua vida e em seu coração. Um outro motivo para levar a palavra de Deus aos que estão doentes é porque a esperança do cristão, a esperança do crente, ela vai além desta vida. Isso está muito claro em Provérbios número 14. A esperança do cristão, ela vai além desta vida. Provérbios 14, 32. Pela sua malícia é derrubado o perverso, mas o justo, ainda morrendo, tem esperança. Note que a esperança do cristão, ela vai além desta vida, pois o justo, ainda morrendo, tem esperança. Não é maravilhoso isso? Agora, o apóstolo São Paulo, quando falou sobre ressurreição, quando falou sobre as últimas coisas, sobre o fim dos tempos, ele falou sobre a diferença que a ressurreição de Cristo faz para aquele que crê. E disse assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas para esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Os apóstolos sofreram, os cristãos primitivos sofreram, ao ponto de chegar ele a declarar, São Paulo: se a nossa esperança fosse só para aqui, a gente era o pior dos homens. Mas a esperança está além desta vida. Lembra do personagem Jó? O quanto ele sofreu, o quanto ele enfrentou dificuldades. Jó arruinado, pode-se dizer, fisicamente, materialmente. A sua família foi destruída, morreram seus 10 filhos. Sua esposa quase o abandona. Seus amigos o abandonaram. E Jó, numa situação muito difícil, perdeu sua fama, perdeu sua posição social, mas Jó fez uma declaração inspiradora. E eu faço questão de ler o capítulo 19 de Jó, verso de número 25. Olha aqui o que está escrito. Porque eu sei. O que sabe, Jó? Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Note que a esperança de Jó estava além dessa vida. Ele menciona aqui a ressurreição em suas palavras. Ele fala sobre ver o próprio Deus na sua carne. Gente, isso é uma esperança alentadora para todos que estão passando situações semelhantes a que Jó passava. Não foi mole o que ele sofreu e o que ele enfrentou, mas ele estava otimista, confiante. Ele tinha coragem para sofrer e ele tinha fé até para morrer, mas ele cria que algo melhor o aguardava. Meu prezado, nesta oportunidade, eu faço a pergunta a você: como está a sua situação através das adversidades da vida? Não se trata se você está doente ou se você está com saúde, mas qual é a sua atitude para com o Senhor na saúde e na doença? Como está a sua vida com relação a Ele em ambos os casos? Lembre que um dia todos os que estão aqui, com saúde ou doente, ricos ou pobres, em qualquer posição social, um dia cedo ou mais tarde, nenhum deles estará mais aqui. E a pergunta é: onde você estará na eternidade? Nesta reflexão sobre a importância de levar
a palavra de Deus aos enfermos, aos que estão doentes. Chamo a atenção para você meditar nesse pormenor e procurar pautar a sua vida pelos princípios eternos na palavra de Deus. Amém? Muito obrigado pela atenção. Muito bem, vocês perceberam que a semana passada nós não tivemos vídeo. É que eu estava tossindo muito, estava doente, né? Estava tossindo muito. E esse assunto que eu iniciei, então eu vou continuar no próximo vídeo, porque não foi suficiente esses minutos para tratar contigo esse assunto. Mas você pode partilhar com as pessoas que estiverem ao seu alcance e certamente, com certeza, alguém será abençoado com a palavra de Deus. Amém?